Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Reramassuri me cantalabachandará. Tenimi como raia show de andalabassuri. Dê lugar ao Santo Espírito de Deus. Deramantuída como Ah, Senhor, a gratidão no nosso coração nessa manhã, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Fique à vontade para tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Nerabassuri mi comanaya sheria andarabacantara. Que doce a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por nessa manhã estar na casa dele. Por sido amado e escolhido por Deus. E eu desejo nessa manhã nada menos do que o melhor de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Glória a Deus. No capítulo 2, os versículos 11 a 13. Enquanto a igreja localiza o texto sagrado, eu desejo agradecer a Deus por Ele ter sido tão bondoso comigo, por sentir o amor dEle nessa manhã. Agradecer ao nosso pastor Joel, na pessoa do pastor Ismael, nessa manhã, pela honra de poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja do Senhor Jesus. Eu queria a ajuda da Rutinha, please. Eu não sei se você já localizou o texto. Enquanto você localiza. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. O Senhor está tocando vidas nessa manhã. Abre teu coração. Basta que me toques, Senhor, e alcance a camadura pra minha alma cansada vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. E se a noite escura está, tua mão me guiará. Oh, basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus. De paz.
me tocou. Nessa casa, nessa manhã, procurando corações abertos ou sedentos. Receba o toque dele nesta manhã. Oh, quando o Senhor, quando ele toca, tudo muda. Oh, aleluia. Mais uma vez, feche os teus olhos, se conecte com o céu. Oh, tocou-me, oh, tocou-me de paz. Ele encheu, ele encheu. Liberto nós temos aqui nessa manhã? Quantos são frutos da graça do Deus Altíssimo? Quantos são frutos da presença de Deus? Aleluia! Vamos à palavra de Deus. Obrigado, Rutinha. A palavra de Deus que diz assim: todos acharam? Se você não achou, eu vou dizer assim mesmo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Há alguns dias que Deus vem ministrando e ensinando ao meu coração sobre esse tema maravilhoso, presente na vida de todos que um dia já foram, são e serão atraídos pela graça de Deus. Glória a Deus. A graça de Deus é algo presente na nossa vida. É algo vivo. É algo que nós não podemos explicar. E eu resumiria dizendo que a definição da graça de Deus, é a maior manifestação do amor de Deus para com os homens. Ninguém jamais amou como Deus amou. Ninguém jamais manifestou amor pelos homens como manifestou o Senhor Jesus. Ninguém jamais amou como Ele. Nós estamos em um culto de missões. E viver e desfrutar da graça de Deus deve ser a motivação impulsionadora para anunciar essa graça de Deus a quem ainda não tem Jesus, a todos os perdidos. Anunciar com poder e com unção que tem graça de Deus à disposição dos perdidos. Anunciar com toda convicção que Jesus Cristo é a graça que salva, é a graça que cura, que batiza com o Espírito Santo, e Ele breve voltará. Aleluia! Glória a Deus pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de a graça de Deus
ela não ser encontrada de forma explícita lá no Antigo Testamento, a graça de Deus é revelada e manifestada desde lá do Gênesis, desde o início, no início de tudo. Deus, na sua onisciência e onipresença, Ele já havia pensado em tudo. Todos os dias, Deus tomava um cafezinho com Adão e com Eva. Todos os dias, o casal mais feliz da terra era visitado pelo Senhor. Adão e Eva, eles não tinham falta de absolutamente nada, até o dia em que eles se rebelaram contra Deus e experimentaram do fruto proibido, como nós já lemos na palavra de Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis. E a consequência foi terrível, triste. Seria a morte eterna. Mas Deus, Ele faz uma promessa a toda a humanidade quando isso acontece. E no versículo 15 no versículo 15 lá de Gênesis 3, Deus diz que a semente da mulher, que da semente da mulher, haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. A graça de Deus começa a ser, então, anunciada desde lá do princípio. Você é fruto da graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus, ela te mudou. A graça de Deus te transformou. Essa graça começou a ser anunciada desde o início, quando Deus viu que o homem pecou e se distanciou dele. A graça de Deus foi prometida e derramada sobre a raça humana, quando ele prometeu que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 6 e o versículo 7 de Gênesis, a palavra diz assim: e disse o Senhor, eu destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Deus. Mais uma vez, a graça de Deus, ela é manifestada na vida do seu povo. Noé vivia num tempo como nos tempos que nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, tempos em que a humanidade se afastou de Deus. E a palavra de Deus diz que subiu ao Senhor um cheiro abominável. Algo que Deus não concordou, algo que Deus não gostou. Algo que deixou Deus muito triste. Mais uma vez, Deus demonstra a sua inefável graça. E apesar de sentenciar ali toda a sua criação à morte, a palavra de Deus diz que Deus dá uma segunda chance. Chama Noé, o Deus cheio de misericórdia e de graça. Ele poupa a casa de Noé e lhe oferece uma estratégia infalível. Todos nós conhecemos. Porque Deus levantou Noé para anunciar a graça de Deus ali naquela época. Nós não vemos isso no texto, mas na verdade, Deus estava oferecendo para aquela geração a sua graça através da arca, através do resgate da arca de Noé. Que tempo que eles estavam vivendo, onde eles casavam e se davam em casamento. E a palavra de Deus diz que era tudo que os homens sabiam fazer, pensar em si mesmos, serem egoístas, pensarem somente nas suas coisas e nos seus desejos. E eles foram se distanciando cada vez mais de Deus. Foram se distanciando cada vez mais do propósito de Deus. Até que Deus fez a sentença. Deus lavrou a sentença daquele povo e disse: eu vou destruir todos. Mas o nosso Deus é um Deus de uma segunda chance. O nosso Deus não é um Deus que é carrasco.
E apesar de a humanidade estar perdida naqueles dias, apesar da humanidade estar tão caminhando para um lugar que Deus não queria que eles caminhassem, Deus oferece uma saída, porque o nosso Deus é um Deus que sempre tem uma saída. Deus é um Deus que promove na nossa vida sempre uma segunda chance. Então Deus disse a Noé, prepara uma arca. E todos nós conhecemos a história. Ele começa a preparar a arca, assim como Deus havia dito para ele. Foi um dos primeiros arquitetos, talvez, da palavra de Deus, né? Porque Deus revelou para ele todos os detalhes e ele começou a construir aquela arca passo a passo. E o detalhe é que essa construção, ela não tinha uma porta para se fechar do lado de fora. Aliás, uma porta para se fechar do lado de dentro. Era uma porta que se fechava pelo lado de fora, porque foi a mão de Deus que fechou aquela arca. Foi a mão de Deus que fechou aquele lugar de salvação. Quando a mão de Deus se estende, quando é a mão de Deus que faz, é diferente. Quando é a mão de Deus que começa a operar, quando é a mão de Deus que se move para poder fazer algo diferente, que não está na nossa, talvez você nessa manhã veio, e você veio dizendo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escapar desta situação? Talvez você esteja aí perguntando para você mesmo, como é que eu saio dessa? Como é que eu escapo dessa situação? O mesmo Deus que fechou a arca, porque aquela arca, ela precisava ser fechada por fora. Ela precisava ser fechada por fora porque Deus estava no controle daquela situação. Até onde a construção ia nas mãos de Noé, segundo a orientação de Deus. Mas na hora de fechar, Ele é a última palavra. Ele é a última instância. Deus, Ele é a última instância na tua vida. Então, quando Ele fecha, ninguém abre. Mas quando Ele abre, ninguém pode fechar. Operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluia, glória a Deus. Em Gênesis, no capítulo 33. Glória a Deus. Gênesis no capítulo 33, então disse Deus, disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, eu farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Você é conhecido pelo nome do Senhor? Você sente que é conhecido? Que Deus conhece você pelo teu nome? Porque todos nós sabemos que Deus conhece os nossos nomes. Mas é diferente quando você sente que Deus conhece o teu nome. Você pode lembrar aí alguma situação na tua vida, aonde você pôde enxergar isto. Deus me conhece. Deus verdadeiramente me conhece e sabe quem sou eu. Deus verdadeiramente sabe aonde eu moro. Deus verdadeiramente sabe o que eu faço. Deus verdadeiramente sabe quem eu sou. Deus verdadeiramente sabe aonde eu vou. Deus verdadeiramente sabe o que eu passo. É diferente quando você diz que você conhece alguém e quando alguém realmente demonstra que conhece você. Nós somos conhecidos de muitas pessoas, mas não é diferente quando nós estamos vivendo uma fase difícil, quando nós estamos passando por um problema, quando nós estamos passando por uma situação difícil e que alguém, às vezes, nem tem a solução do problema, mas movido por conhecer quem você é e ter a consideração
de quem você é, Ele chega e senta ao teu lado e fica ali com você. Não tem solução ainda, mas tem alguém que realmente conhece você. O nosso Deus, Ele vai além disso. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem é você. Ele conhece quais são as necessidades do teu coração. E quando Ele precisa, Ele sabe aonde você está. Ele sabe e conhece quais são as necessidades que você tem. Então Ele se levanta e Ele diz: eu vou ter com o meu servo. Eu vou ter com a minha serva. Eu vou visitá-lo nesta manhã. Eu vou visitá-lo nesta tarde. Eu vou estar com Ele nesta noite, e ainda que a noite que você esteja vivendo seja uma noite tenebrosa, uma noite que te faça medo, a alegria vai chegar, porque Jesus vai chegar, trazendo alegria. Ele vai trazer a você aquilo que você necessita, em nome de Jesus. Você não crê assim? Aleluia! Quando você menos espera, Ele chega. Glória a Deus. Aquele tempo que Moisés estava vivendo com o povo de Deus era um tempo difícil também. Um tempo que o povo havia se afastado de Deus. E Deus já não queria caminhar mais com o povo. Eu imagino que para Moisés foi muito difícil isso. Porque quando você está na frente de algum grupo, quando você tem a responsabilidade de levar alguém a algum lugar, quando você tem uma meta para cumprir, alguma coisa para fazer que que alguém está esperando de você, alguma coisa, você fica às vezes num beco sem saída, sem saber exatamente o que fazer. E Deus se levanta e te dá uma direção. E aquele povo, Moisés estava na frente daquele povo, era o representante de Deus naquela situação. E, de repente, Moisés ouve do próprio Deus dizendo: olha, eu não vou mais com esse povo. Sabe quando você está em casa e você resolve fazer um passeio, né, com a sua família, e você tem aqueles filhos bem santinhos, sabe? E o filho, ele sabe quando ele pode fazer você ficar bem alegre, e parece que ele aprendeu também a deixar você triste que só. E você está preparando tudo ali, e de repente, se arma um terremoto. O Felipe começa a quebrar a casa inteira. Esses dias nós vimos um vídeo engraçado de uma criancinha de 6 anos com síndrome de Down, que ele chegou na casa do tio, e o tio tinha um Fusca. E ele pegou um vidrinho daquele spray preto, e o Fusca era bege. Então os irmãos já estão imaginando a coisa, como é que foi, né? E ele saiu, preto para tudo que é lado. Foi preto nas maçanetas, nas lanternas do carro. E o carro era um Fusca. Fusca nessa época que a gente cuida dele, né? Porque a gente tem carinho. É um carro velho, né? Que não se usa mais. Então a pessoa tem carinho por ele. E a mãe chegou: que é isso que você fez, meu filho? Mamãe, é porque eu queria que o carro fosse preto, mamãe. Porque o carro preto é muito, muito bonito. E ele não é preto. E na inocência, né? A mãe se viu em trouble. Porque como é que vai fazer agora para tirar aquela tinta preta do carro? E às vezes você fica entristecido, né? Porque se monta uma situação dentro da tua casa, se monta uma situação dentro do grupo onde você está, e você fica desesperado. E aí, de repente, o pai, que está ali fazendo todos os preparativos, ele ainda chega e diz assim: pastor Ismael, não tem mais viagem. Eu estou com raiva. Vocês só me fazem raiva. Vocês me tiram a paciência. Eu não tenho mais viagem, não tem mais nada. É como se Deus tivesse falado isso para Moisés. Olha, Moisés, a minha presença não vai mais com vocês. Eu não aguento mais esse povo. Esse povo, quando você pede para eles orar, eles não oram.
Você pede para eles evangelizar, eles não evangelizam. Você pede para eles viverem uma vida pia, eles não vivem uma vida pia, eles vivem uma vida de impiedade. Você pede para eles virem a oração e eles inventam um churrasco. Você pede para eles virem na consagração e eles fazem uma feijoada. Eles não atendem, sabe? E Deus se enjoou com aquela situação. E Deus disse: Moisés, eu não vou mais andar com esse povo. Irmãos, que tristeza para um líder. Que tristeza para um líder escutar isso de quem mais ele espera. Mas sabe o quê? Nós estamos falando da graça. E tem muita graça dentro do coração de Deus. E Moisés começa a interceder pelo povo, pastor Alci. Olha, Senhor, é o teu povo. A responsabilidade o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas eu não posso deixar eles. O Senhor fez uma promessa que ia estar com eles, Senhor. Não nos deixa agora. Eu não vou sair daqui com esse povo a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. E é tão gostoso quando a gente está na presença de Deus como nessa manhã. E a gente começa a ver Deus falando assim: eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Você verdadeiramente dá muito trabalho para mim, mas eu te amo. Você dá muito trabalho para mim, mas eu tenho compromisso com você. Você pode não estar conseguindo cumprir com aquilo que Deus tem chamado para você fazer, mas Ele está dizendo nesta manhã: eu não vou desistir, eu vou continuar andando com você, eu vou com você à montanha, eu vou com você no vale, eu vou atravessar a situação mais difícil que você está vivendo, mas eu vou estar com você. E Deus disse: a minha presença vai com você, Moisés. Conta comigo. Às vezes Deus faz isso com a gente, para ver o que tem dentro do nosso coração, né? Outro dia eu estava aqui comentando com os nossos pastores, e nós ficamos encantados como a palavra de Deus, ela mostra algumas situações muito interessantes. E nós ficamos aqui pensando e meditando. Puxa vida, Deus disse assim: olha, eu vou levar o meu povo para o deserto. E tem uma expressão que diz assim: Nabucodonosor, o meu servo. Como é que pode, né? Um rei ímpio. Deus usa as situações mais loucas, mais improváveis, para dizer: olha, eu vou tratar com vocês. E se Deus está falando assim, é porque Deus vai tratar com alguém. Alguém que não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. Deus vai tratar com você. Não é para a morte, não. Mas Deus sabe espremer, sabe? Deus sabe, olha, encostar você na parede e dizer assim: olha, assim não. É do meu jeito. Eu vou andar com você, mas você tem que converter o teu caminho. Do jeito que está, não pode ficar. Deus está falando com pessoas aqui, que você vai receber visitação de Deus na tua vida. Porque do jeito que as coisas estão indo, você não está agradando a Deus. E Deus está manifestando o mesmo sentimento que Ele manifestou com o povo dele naquela época de Israel. Deus não quer mais andar com você, meu amado. Ele já não está querendo mais andar com você. Mas eu vim te trazer uma notícia nessa manhã. Se houver em você um coração quebrantado, se houver em você um coração que se volte para Ele, assim como Moisés intercedeu por ele, o Senhor está dizendo: clama a mim, e eu vou andar de novo com você. Porque Deus não quer viver afastado de nós, queridos. Deus não tem prazer de nos deixar far away. Deus não tem prazer de nos deixar longe.
mas ele tem compromisso com aquele que se volta para ele. Glória a Jesus. A minha presença irá com você. Na tua fraqueza, na tua debilidade. Sabe, irmãos, todos nós temos fraquezas e debilidades. Há uma diferença quando você vive na debilidade e na fraqueza. Mas há uma outra diferença quando você passa pelo momento da fraqueza e da debilidade. E Deus está dizendo para você nessa manhã, eu passo com você nesse momento. E você vai passar por ela, mas não viva nela. Porque assim o Senhor não tem prazer em você. Porque o Senhor pode ler o meu e o teu coração. Como nós cantamos nessa manhã, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está passando na sua mente neste exato momento. Ele sabe os questionamentos que estão vindo ao teu coração e à tua mente. Ele sabe quais são as reclamações que você está fazendo, das situações que você está passando. Ele sabe que você não pode se você for sozinho. Ele sabe que você não pode fazer aquilo que as suas mãos não têm força para fazer. Mas Ele está esperando de você uma atitude. Deus está esperando de você, assim como nós ouvimos a semana passada pelo nosso pastor, que você passe de um lado para o outro, porque quando você atravessar com Ele, Ele vai estar te esperando e vai dizer para você, você deu o passo para mim, eu vou caminhar com você. Você está dizendo para mim que você precisa de mim, você está trazendo para mim que você não tem essa possibilidade, que você não tem essa força, e o Senhor está dizendo, eu vou caminhar com você de novo, eu vou alegrar os teus dias, eu vou fazer a diferença na sua vida. Você vai experimentar como é bom quando a presença de Deus vai conosco. Você não diz um amém? Glória a Deus, aleluia. A rebeldia do povo de Israel, ela se torna tão absurda, irrita tão profundamente a Deus, que então a sentença foi lavrada. O Senhor Deus já não iria mais com o seu povo, mas com habilidade havia alguém que é intercessor. E o intercessor está aqui nesta manhã, é o Espírito Santo de Deus. Se houver em você espontaneidade de coração, Ele vai te alcançar. Glória a Deus. Como não se lembrar do sentimento suicida de Jonas e da maldade da cidade de Nínive? Nós estamos lá no Velho Testamento. Jonas 1, 12 e 16, a palavra de Deus diz assim, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar. Isso não é um espírito suicida? Imagina, Deus fala para Jonas, ei Jonas, se levanta e vai para Nínive, porque eu preciso que você pregue o arrependimento para aquela cidade, porque chegou no topo a maldade daquele povo. E aí, Deus dá uma ordem para Jonas, mas Jonas resolve pegar o caminho contrário. Eu não vou não. Tem alguns assim aqui. Eu não vou não. Eu vou fugir até a hora que der. Deus fala, mas você está no caminho meio contrário. E sabe o quê? Lá no mar, a tempestade começa, ó. Deus começa a empurrar ele para a parede, sabe? Começa a apertar. E aí Jonas, no desespero da situação, ele simplesmente diz assim, olha, é o seguinte, o problema sou eu. Talvez ele ia pegar uma canoinha e ia tentar ir pro mar, pegar o caminho contrário, achar uma outra situação para sair daquele... Mas o texto não diz isso. Mas o que o texto diz é que a atitude de Jonas foi, me lança no mar. Irmão, qual era a possibilidade de Jonas sair vivo dali? Era nenhuma. Qual era a possibilidade de ele ser jogado no mar diante daquela tempestade que tinha se feito?
Qual era a possibilidade de ele sair daquela enrascada que ele se encontrou? Não era nenhuma. E aí ele toma a atitude suicida. Amarra as bombas no corpo e fala assim, me lança no mar. Me lança no mar. Porque senão vocês vão se perder todo. E naquela hora, irmãos, a atitude de Jonas poderia ser diferente, pastor Silvio. A atitude dele poderia ser clamar a Deus e falar assim, Senhor, me tira dessa aqui. Me ajuda aqui, porque eu preciso ir lá para o seu propósito. Eu estou indo against. Eu preciso ir para o teu propósito. Está entendendo? Deus está esperando você ir para o propósito dele. Deus está esperando que você mude a tua trajetória. Tem alguém aqui que Deus está falando muito especificamente. Deus está esperando que você tome atitude diferente dessa que você está vivendo. E aí Jonas, ele não pede para Deus, naquele momento, ele não ora a Deus, pedindo a Deus que tire ele daquela enrascada que ele estava. Mas ele simplesmente diz aos homens, me jogam no mar. Que tristeza. Você já tomou algumas atitudes bem precipitadas, não é? Você já tomou uns rumos aí bem dificultosos, que você não levou em consideração que você tinha um Deus que andava com você, que seguia com você. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Ainda que você tenha se jogado no mar, pedido para alguém jogar você no mar, com a expectativa de que aquilo tudo se acabasse, que aquilo na sua história fosse apagada. Deus ainda tem um peixe para resgatar você. O resgate de Deus parece ser bem estranho, né? Porque ele manda um peixe engolir Jonas, e se alguém tivesse visto Jonas ser engolido pelo grande peixe, teria imaginado o quê? Acabou! Acabou! Acabou, já era. Mas Deus falou assim, olha, eu ainda controlo todas as coisas nos céus e na terra. Nos céus, na terra, debaixo da terra, na água. E eu dou a última palavra. O Senhor Deus ainda tem propósito com a tua vida. E ainda que o peixe te engula, ele vai vomitar e você vai fazer a vontade do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Ele sempre é um Deus de misericórdia. E lá do ventre do peixe, a palavra de Deus diz que ele considera ali o inferno. Aonde ele estava, ele considera a pior situação que ele poderia estar vivendo. Ele começa a clamar ao Senhor. Jonas, você poderia ter feito isso lá no navio ainda. Mas ainda houve oportunidade para ele. Se você clamar, o Senhor virá. Se você clamar, o Senhor virá. Se você clamar, o Senhor vai mudar a circunstância. Glória a Deus. Anda que eu mando a gaia xandarábias. Deus é um Deus que está fazendo coisas novas a partir de hoje. Eu sinto que o Senhor tem um tratamento especial com algumas vidas nesta manhã. E que você vai ver a diferença de Deus a partir deste dia. Em nome de Jesus. Sabe o que? Quando você trabalha a respeito da graça de Deus. Quando você trabalha. Quando você se esforça, quando você conquista, quando você batalha, quando você faz um empreendimento, quando você estuda, quando você traça uma meta, quando você busca, o resultado é seu. O merecimento é seu. A conquista é sua pelo seu esforço, pela sua dedicação. Mas quando se trata da graça é diferente. Você fez tudo e alcançou aquilo que você quis. Mas quando a graça te alcança, alguém conquistou por você. Alguém sofreu no seu lugar.
Alguém pensou no seu lugar. Alguém teve dores por você. Alguém se envergonhou no seu lugar. E você não teve que fazer nada a não ser receber essa graça. Quantos foram alcançados pela graça de Deus nesta manhã? Quantos foram alcançados pela graça de Deus na sua vida? A quantos Deus mudou a circunstância da tua vida? Porque a graça de Deus se manifestou em ti. Quantos? A quantos? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Se eu fosse você, eu falava em línguas estranhas. Eu me lembraria de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e aquilo que ainda Ele fará. Porque a graça se manifestou a todos nós. E a graça, ela não perde validade. A graça ainda continua conosco. Sinta a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Sinta a graça de Deus, porque ela transborda através de você. Ela faz através de você. E a graça de Deus é isso. Ela é incomensurável. Ela é ilimitada. Porque é a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus, isso se chama graça. Glória a Deus. Eu já estou terminando. Nós voltamos lá na epístola de Tito, que diz que a manifestação da graça de Deus, ela quer alcançar a sua vida nesta manhã. Se você precisa de salvação, a graça de Deus te oferece salvação e vida eterna. Se você precisa de instrução, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou pedir ao Lucas que coloque esse versículo de Tito 2, no capítulo 2. Glória a Deus. Para nós terminarmos o capítulo 2 de Tito, os versículos 11 e 13. Porque a palavra de Deus, essa palavra é maravilhosa, ela é a mudança que nós necessitamos. Se a graça de Deus se manifestar na nossa vida, nós seremos diferentes. Aleluia, porque a palavra de Deus diz assim, que ela te ensina, aleluia, se você precisa de instrução, ela te ensina, o ensino de como andar reto na presença de Deus. A graça de Deus é para você também, a graça de Deus te ensina a você fazer tudo de acordo com a vontade e aquilo que Deus tem para a sua vida. Ela te ensina a ser crente de verdade. Quando a graça de Deus se derrama no nosso coração, ela se manifesta e ela faz nós sermos crentes de verdade. Ela te ensina a renunciar à impiedade. Ela te ensina a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ela te ensina a não se assentar na roda dos escarnecedores. Ela te ensina a discernir aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Ela te ensina a ser um crente sóbrio, um crente equilibrado, um crente que a graça de Deus te ensina a ter tempero certo. Não é bom ter tempero certo, irmãos? É tão bom quando a gente faz uma comida que o gosto dela ficou no ponto certo, não é? Nós vamos almoçar daqui a pouco, sabe aquela costelinha bem suculenta? Aquela coisa tão deliciosa que chega, derrete na nossa boca. Tem o tom certo, não passou do sal, não ficou com menos sal, não ficou muito doce, mas também não ficou muito, sabe? Daquele jeito. Assim é a vida do cristão. Quando você tem sal na tua vida, quando você tem Deus na sua vida, quando a graça de Deus se manifesta na sua vida, quando você chega com o tempero certo, você chega com a palavra certa, você chega com a palavra que muda a vida de uma circunstância da pessoa, porque a graça de Deus se manifesta na nossa vida, amém? Por fim, quando a graça está operando na nossa vida plenamente, a graça, ela produz cura. Alguém precisa de cura nesta manhã? A palavra de Deus diz que a graça de Deus produz cura. Ela produz cura na alma, ela produz cura no espírito, ela produz cura no físico. Vai ter esperança para nós quando nós tivermos a graça de Deus manifestada na nossa vida. Vai ter gozo nas nossas almas. E você vai, por fim, cantar o hino da vitória. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, quantos foram alcançados pela graça de Deus? Quantos têm testemunho da graça de Deus? Se você não tem, Deus vai manifestar testemunho através da sua graça na sua vida.
Aleluia. Talvez nessa manhã tenha alguém que ainda não conhece essa graça de Deus, que é o favor imerecido. Você não fez nada por isso, mas Jesus subiu à cruz por você. Ele derramou a sua alma e o seu sangue. Todo o seu sofrimento foi por amor a mim e foi por amor a cada um de nós. Talvez você tenha vindo a este recinto sagrado nesta manhã com uma expectativa no seu coração, de ouvir algo, de sentir algo. E eu não sei se você já sentiu, mas a graça de Deus está derramada aqui sobre nós. Quando você viu alguém chorando, quando você viu alguém falando em línguas estranhas, você pode ter perguntado no seu coração: o que é isso? Eu nunca vi isso. Ou você pode ter estranhado isso. É porque nós fomos alcançados pela graça. Como eu disse aqui, você pode ir atrás de muitas coisas e fazer muitas coisas, mas aquilo que você não poderia fazer, Jesus fez por mim, Jesus fez por você. A graça de Deus, ela está sendo derramada para trazer salvação hoje. E eu gostaria de fazer um convite a você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele está esperando por você nessa manhã. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, de entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, de ser alcançado por essa graça que acompanha você nos momentos mais tristes da tua vida e te alcança nos momentos mais felizes e faz você viver uma vida de vitória. Você precisa dessa mudança e sentir essa graça no teu coração. Você quer fazer isso nessa manhã? Levante uma das suas mãos. Você quer ser alcançado por essa graça? Enquanto nós oramos aqui, nós estamos fazendo esse convite que pode mudar a tua vida por completo. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus mudar a circunstância da tua vida. Está vendo ali um amigo? A graça de Deus vai mudar a tua vida. Aquilo que está sendo difícil, Ele vai te ajudar, meu amigo. Alguém mais quer receber dessa graça? Alguém mais deseja ser alcançado por essa graça? A graça de Jesus. Oh, essa graça é tão gostosa. Aleluia. Essa graça que te alcança quando você clama a Ele. No momento de dificuldade, Ele vai te atender. Alguém mais deseja ter essa graça no seu coração? Eu gostaria também de fazer um convite para você que precisa que essa graça renove a sua vida, que precisa que essa graça faça mudanças no seu interior. A graça que precisa trazer uma cura para a tua vida, para o teu interior. Vem receber dessa graça. Dá um passo de fé para o teu Senhor. Ele vai te alcançar nesta manhã. Quando eu conversei com o pastor Joel ontem pela tarde, ele disse assim: Ray, Deus vai fazer milagres. E eu me apossei daquela palavra. E eu sei que Deus vai fazer milagres nesta manhã. Deus está fazendo milagres. Existem situações que só a graça de Deus que pode transformar. E a graça de Deus vai te alcançar nesta tarde. A graça de Deus vai te alcançar nesta manhã. A graça de Deus vai te alcançar nesta noite. A graça de Deus vai te alcançar nesta semana. A graça de Deus vai te alcançar neste mês. Haverá mudança.
Porque eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, tu estás conosco, posso clamar. Tenha fé, tenha fé. Você vai atravessar. Jesus estará com você. Se eu posso clamar, A unção de cura nesta manhã. A unção de cura e de milagres nesta manhã. Se você puder crer, vem à frente, porque Deus vai mover. Deus vai se mover. E você vai contar a vitória nesta manhã. Eu sei que estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo. Clame a Ele. posso clamar. Aleluia. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Ainda falta você. A graça de Deus ainda quer alcançar a tua vida nesta manhã. Onde está você? Que ouviu a palavra, quem sabe os louvores, algum deles tocou profundamente na tua vida. Jesus quer entrar na tua casa, Ele quer fazer tudo novo. Quem sabe existe coisas que só você sabe e Deus. Mas é hoje o dia que a graça de Deus vai alcançar a tua vida. Ela vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Mas precisa uma atitude sua. Precisa uma atitude de fé. Assim como os nossos irmãos já estão aqui na frente. Cada um deles, quem sabe, tem uma situação diferente que está sendo apresentada diante de Deus. Deus conhece cada uma delas. Falta você. Quem sabe aquela enfermidade que você está guardando contigo. Chegou o dia. Mas você precisa de fé para que você venha colocá-la diante do Senhor mais uma vez. E a graça do Senhor irá alcançar a tua vida. O favor imerecido de Deus irá fazer a transformação que só Ele pode fazer. Mas ninguém, somente Jesus, o nosso Senhor, é capaz. Nós vamos orar. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar. Quero pedir aos pastores que por favor venham auxiliar os nossos irmãos, orar por cada um deles. Nós vamos apresentar o nosso irmão nas mãos do Senhor por essa decisão importante que você fez. A graça de Deus, ela transforma. A graça de Deus, ela liberta. E você hoje recebe o maior presente que você poderia receber, que é a graça de Deus na tua vida. Nós vamos orar. Se você ainda quiser vir, ainda dá tempo. Eu estou insistindo, eu não sei porquê. Mas Deus sabe. Deus sabe. Nós ouvimos uma linda ministração nesta manhã sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. E a graça de Deus, ela transforma, ela liberta. Ela pode fazer. E nós temos certeza que ela irá fazer. Nós vamos orar. Pastor Sérgio Almeida estará intercedendo neste momento. E o milagre de Deus vai alcançar a tua vida, se você assim crer.
Partiu, irmãos. Deus amado e justo, muito obrigado, ó Pai, por esse momento tão especial, Pai Santo, na Tua igreja. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, porque a Tua palavra é maravilhosa. Ó Deus, a Tua palavra fez o efeito, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai Santo, veio trazer, ó Pai, aos Teus filhos. Pai, eu te louvo pelas almas, ó Pai, que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Ó Deus, que o Senhor possa perdoar estas vidas, Pai, escrever os seus nomes, ó Pai, no livro da vida, Pai, que elas possam conhecer o Senhor a cada dia, ter passos especiais com o Senhor. Ó Deus, usa, Pai, as nossas vidas para ajudá-las, Pai, a seguir essa nova rota, Pai, em suas vidas, Pai, que é a salvação de Cristo em suas vidas, ó Deus. Muito obrigado por estas almas, Pai, pelo fruto, ó Pai, da Tua palavra. Deus, eu também te agradeço, ó Pai, pelas vidas que aqui estão, porque estão te buscando, ó Pai, cada dia mais. Pai, essas vidas dessa Tua igreja, Pai, que está aqui, Pai, necessitam de uma bênção especial na sua casa, na sua família, quem sabe com o seu amigo, seu parente. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Cremos, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de batismo com o Espírito Santo, o Senhor é um Deus de salvação, o Senhor é um Deus completo. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te amamos, ó Deus, por este momento especial em que a Tua igreja está orando, ó Pai, intercedendo por todas essas vidas que aqui estão, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo faça a diferença, que elas se levantem, ó Pai, e se sintam melhores, ó Pai, se sintam, ó Pai Santo, com o prazer, com a vontade, ó Pai, de Te servir mais, de buscar mais a Tua presença, de buscar mais a Tua casa, de orar mais, ó Pai, de evangelizar, de fazer a Tua vontade. Isso, Pai, é o que nos faz crescer na Tua casa, Pai. São essas experiências que nós temos na Tua casa que nos fazem crescer, ó Deus. Pai Santo, usa estas vidas com poder e graça e autoridade para ganhar almas para Teu reino. Faça essas vidas felizes, ó Pai. No nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Deus. Levante em vitória. Posso amar, eu acredito. Eu não vou, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Glorificado seja o Senhor para sempre. Quantos estão felizes com Jesus? Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do presbítero Reinaldo Guimarães, por essa linda ministração, pela vida dos nossos irmãos, pastor Silmo, a sua equipe que nos auxiliaram nesse serviço. Os irmãos querem agradecer os nossos irmãos.